Veni, Sancte Spiritus. Pelo Senhor da Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vereníssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje celebramos a festa do Divino Espírito Santo. Veni, Sancte Spiritus. Cantamos hoje alegres. Como aprendemos no Catecismo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho. No entanto, podemos dizer que Ele é um Deus desconhecido. Apesar de nosso Senhor Jesus Cristo nos ter revelado a existência do Espírito Santo, Ele continua ainda hoje sendo um Deus desconhecido. Todos nós ouvimos falar sobre Ele, mas poucos sabem quem de fato Ele é, e menos ainda sabem falar sobre Ele. Dizemos Deus desconhecido porque são poucas as manifestações divinas dessa pessoa. Do Pai, nós dizemos que Ele arrancou a criação do nada, e assim tudo que nós vemos é uma nota, por assim dizer, é uma fotografia da beleza de Deus impressa na natureza. Do Filho, nós conhecemos, e há poucas semanas nós meditamos muito bem os seus sofrimentos, a sua vida, a sua morte e paixão. Mas do Espírito Santo pouco se sabe, porque pouco se fala. A criação e a redenção são obras externas a nós, estão fora de nós. Nós podemos com muita facilidade perceber a criação. Já a redenção são obras que atingem-nos diretamente. Nós sentimos os efeitos da redenção operada pela paixão de Jesus. Ou seja, a obra do Pai, atribuída ao Pai, e a obra do Filho, atribuída ao Filho, são coisas fáceis para nós percebermos. Mas a obra do Espírito Santo é diferente. É uma obra interna, dentro de nós, porque é operada na alma de cada um de nós. Por isso, é difícil perceber os efeitos, a construção desse edifício dentro de cada um de nós, operada pelo Divino Espírito Santo. Essa obra chama-se santificação. Somente 3 vezes o Espírito Santo se manifestou de modo sensível. A primeira vez em forma de pomba, no batismo de Jesus, em forma de nuvem do Tabor e em forma de fogo no dia de hoje, Pentecostes. E mesmo assim, foram manifestações passageiras. Não é que essa é a forma do Espírito Santo, não. Ele se manifestou dessa forma e passou. É desconhecido o Espírito Santo, por isso ele é pouco amado. É desconhecido por falta da exposição da doutrina acerca de sua pessoa divina. E pior ainda, é desconhecido porque, não tendo exposição sobre sua doutrina, há pouca devoção ao Divino Espírito Santo. Falamos da boca para fora, rezamos orações ao Espírito Santo, mas viver de acordo com o Espírito é algo muito mais profundo e diferente. E isso nós ficamos muito aquém do desejado. O grande mal deste desconhecimento do Divino Espírito Santo é que a sua graça, a sua obra fica muitas vezes impedida, dificultada ou inutilizada por causa da rebeldia da vontade humana alheia à ação divina. Professamos com a boca que o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida, mas com nossas ações vamos aos poucos definhando até morrer por não procurarmos este Senhor. A vida sobrenatural é em tudo aquilo que depende da graça do Espírito Santo. Porém, muitas vezes vemos almas até piedosas
que querem progredir na conversão pessoal, na santificação, querem se unir mais a Deus, mas sequer buscam o Espírito Santo, que já está dentro de si. O mundo cristão vive de tal modo hoje que poderia muito bem repetir aquelas palavras de alguns cristãos quando questionados por São Paulo e confessaram: nós nem sequer sabíamos que existia o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo nos foi anunciado por nosso Senhor. Antes da sua Páscoa, Jesus anunciou o envio de outro Paráclito, ou seja, um advogado. Este Paráclito é o Espírito Santo. Com a igreja nós professamos: cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus uno e igual ao Pai e ao Filho, possuindo com eles a mesma substância, a mesma natureza, e por isso, com o Pai e com o Filho, deve ser igualmente adorado e glorificado. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando o Espírito vier, nos diz nosso Senhor, ele vos ensinará toda a verdade. E de fato, nós vamos perceber ao longo desta oitava que os apóstolos eram ignorantes, incrédulos, cheios de falsas noções e preconceitos acerca do Messias, da pobreza, da humildade, do sofrimento. Era muito raro que os apóstolos compreendessem de primeira o que nosso Senhor lhes ensinava com palavras, e depois por isso ficavam pedindo explicações, em particular a Jesus. Muitas vezes as palavras de Jesus soavam para eles como enigmas, mas quando receberam o Espírito Santo no dia de hoje, foram subitamente transformados, recordam tudo quanto o Divino Mestre lhes ensinara, compreendem exatamente tudo, sentem o coração cheio de amor pelas mais árduas virtudes, e com o perigo de suas vidas, saem daquela sala do cenáculo, onde até então estavam trancados hoje, por medo dos judeus, saem para pregar o Evangelho, sabendo que podiam morrer por causa disso. O Espírito Santo é também o Espírito da santidade, é a fonte e o princípio de toda a santidade. Os apóstolos, mesmo regenerados por Jesus Cristo e formados na sua escola durante 3 anos, vivendo na companhia de nosso Senhor, por um mistério, continuaram sujeitos a toda espécie de defeitos e imperfeições. A ambição, a inveja, a presunção, as rivalidades. Porém, recebida a infusão do Espírito Santo, tornam-se homens espirituais, desprendidos do mundo, cheios de Deus, perfeitos e irrepreensíveis. O batismo de fogo do Espírito Divino destruiu e consumiu neles tudo o que era impuro e terreno, transformando-os em homens celestes, em outros Cristos. O Espírito Santo é o Espírito da força, é o Espírito de força que reanima a alma que está debilitada. Ele dá a capacidade de tudo fazer por amor a Deus. Os apóstolos, até então fracos, tímidos e vacilantes, assim que receberam o Espírito Santo, foram transformados, revestidos da virtude do alto, sobrenatural e divina. Abrasados de amor divino, pregam Jesus crucificado, como ouvimos na epístola, censuram os judeus pelo deicídio cometido, confessam ousadamente o Divino Mestre diante dos tribunais e falam conforme lhes vai sendo sugerido pelo próprio Espírito Santo, porque não eram eles que falavam, mas o Espírito Santo que falava neles. E consideram-se felizes em sofrer, pelo nome de Jesus, as flagelações, as prisões, a morte.
Ao Divino Espírito Santo cabe a grande missão da nossa santificação, como também aconteceu com os apóstolos. E em nós, de modo particular, essa santificação se dá especialmente pelos dons divinos. Esta santificação é realizada especialmente pelos 7 dons do Divino Espírito Santo: a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus, como nós meditamos durante a novena. Estes 7 dons são 7 hábitos sobrenaturais, infundidos por Deus em nossas almas, juntamente com a graça santificante. A palavra dom significa que é algo dado unicamente pela bondade e vontade do doador, sem que haja nenhuma correspondência ou merecimento na pessoa daquele que recebe. Ou, em outras palavras, é algo dado gratuitamente. Admiremos, caríssimos irmãos, com profundo respeito, o augusto septenário, o número 7 desses dons, que está impresso em toda a obra da nossa salvação e da nossa santificação. São 7 as virtudes que tornam a alma agradável a Deus. São 7 os dons do Espírito Santo que encaminha a alma ao seu fim. São 7 os sacramentos comunicados pelos frutos da encarnação e da redenção de Jesus Cristo. E, finalmente, após 7 semanas da Páscoa, o Espírito é enviado à terra para estabelecer e consolidar nele o reino de Deus. Por isso, não nos surpreende que Satanás tenha tentado sacrilegamente parodiar a obra divina, opondo a esse septenário sagrado o horrível septenário dos 7 pecados capitais. Deus, nos diz São João, é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O amor, portanto, é outro nome do Espírito Santo, porque ele nasce, por assim dizer, desde a eternidade, na eternidade, pela união, pelo amor do Pai e do Filho. E o amor é o resumo da obra desta divina pessoa. Por isso, nosso Senhor disse que é pelo amor que seremos reconhecidos como seus discípulos. Como podemos saber se de fato nós amamos a Deus? Jesus já nos respondeu no Evangelho: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Guardar as palavras de Jesus é, portanto, observar os seus direitos, fazer o que ele manda, abster-se de tudo que ele proíbe, fazer sempre a sua vontade, cumprir os próprios deveres de Estado. Eis o sinal do verdadeiro e sincero amor a Deus, fruto do Espírito Santo. Qual é a recompensa para quem ama a Deus? Para quem abre o coração e deixa o Espírito Santo reinar e nos governar desde o centro do nosso coração. Nosso Senhor também já nos disse: aquele que me ama e guarda as minhas palavras será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E o Pai o amará, e nós viremos a ele, e nós faremos nele morada. Só Deus podia fazer tal promessa e cumpri-la de um modo verdadeiramente divino. E a realização dessa morada divina cumpre-se hoje com a festa do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, peçamos humildemente a Nossa Senhora que purifique e prepare os nossos corações para que o Espírito Santo se digne descer nesta Santa Missa, também em cada um de nós, em nossos corações, em nossa alma, com uma nova efusão da sua graça, para nos fortalecer e produzir em nossas almas os efeitos santificantes que operou nos apóstolos. Que o santificador das almas nos transforme com a sua divina virtude, para que, vivendo de uma forma digna de Deus neste mundo, mereçamos um dia a felicidade eterna, onde finalmente poderemos contemplar a face deste Deus hoje, que ainda hoje permanece desconhecido. Que
Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.